Fala galera, Minuto em Cristo, aqui é o Igor, como vocês estão? Estamos chegando ao último episódio da segunda temporada, cada episódio foi incrível demais, aprendemos ainda mais sobre tudo aquilo que Deus espera de nós, sobre o que Deus fala de nós, e hoje, para fechar com chave de ouro, a gente está recebendo aqui pastora Raíssa e vou deixar que ela se apresente. Uma honra, Igor, um prazer, obrigada pelo convite. Sempre um privilégio propagar a palavra do Senhor, né? Através de vários meios que a gente pode ter. Então, eu me chamo Raíssa, sou Raíssa Moura, casada com Janderson Moura, mãe da Manu, mãe do Miguel. Pastoreamos, né, na Lagoinha Rio, hoje na unidade da Zona Sul, no campus da Zona Sul. Estamos lá vivendo milagres naquela região, levando essa palavra que está sendo ministrada aqui, a palavra da fé, para aquele canto. A gente acredita que aonde nós chegamos como embaixadores de Cristo, é uma oportunidade que o Senhor nos dá de manifestar aquilo que acreditamos. Sim. Então essa palavra da fé tem sido propagada lá e tem sido um tempo extraordinário da parte do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com a pastora foi na aula do Carisma, contato assim mesmo próximo, foi antes da pandemia, e aí lembro que quando você começou a dar aula, logo entrou a pandemia, aí vivemos esse furacão, mas eu lembro a primeira vez que eu te vi, que foi ministrando numa vigília. Foi lá ainda em Charitas e já estava quase acabando, já era 5 horas da manhã, se eu não me engano, eu estava já cansado, deitado assim na cadeira. Eu lembro até hoje que o pastor Janderson ia fechar aquela vigília e você subiu só para falar um negocinho. E foi um fogaréu, o pastor Janderson não conseguiu nem levar a palavra dele, a vigília acabou ali, todo mundo levantou, foi fogo puro. Amém. E eu falei, uau, como você carrega Deus de uma forma poderosa, sabe? É visível ver isso. E aí tive a honra de ter aula com você sobre oração, e é sobre isso que a gente vai estar falando hoje, sobre esse princípio importantíssimo, que a gente não pode abrir mão, a gente não consegue viver uma vida sem ter uma vida de oração, concorda, pastor? Com toda certeza, né? Se a gente for olhar para a palavra de Deus, nós temos inúmeros versículos onde a indicação nós vemos Paulo dando essa recomendação, orar todo tempo, orar sem cessar, essa vida, essa constância, né? Não só em relação à oração, mas eu vejo que a vida do cristão ela é muito pautada nisso, não sobre eventos, coisas que nós fazemos hoje e deixamos de fazer amanhã, mas sobre ter uma vida contínua, uma constância. E a nossa vida com oração deve ser da mesma forma, né? Infelizmente, nós somos muito guiados ao tempo, à situação, ao presente, às circunstâncias. E aí é lógico que quando está ruim, nós somos levados, né, a orar mais, a se consagrar mais, a buscar mais o Senhor. Mas, na verdade, Paulo, ele nos inspira, né, a ter essa vida em constante tempo de oração. Sim. Você vai ver que o próprio Senhor, que é o nosso maior modelo, ele em nenhum momento, se fosse bom ou fosse ruim, fosse de aflição, ele deixou de orar. Pelo contrário, antes de manifestar todos os milagres, antes de manifestar poder, como ele era conhecido pela multidão como alguém que operava maravilhas, ele não operava maravilhas sem antes ter um tempo de oração. Você vai ver constantemente durante as passagens dos evangelhos relatos de que Jesus subindo ao monte, então Jesus se retirando para orar. Então, nós somos uma geração onde nós nos apegamos muito aos frutos, né, aos resultados, a esses grandes milagres. Mas não existe fruto, não existe milagre na vida com Deus se não tiver um backstage, se não tiver um guardado ali, um secreto com Deus sendo gerado através dessa vida de oração. Sim, poderoso isso. Até o próprio Jesus, né, ele tinha uma vida de oração. Sim. Ele se retirava da multidão, ali da presença dos discípulos, muitas vezes para ter um tempo a sós com o Pai, para orar, e isso é muito precioso. Eu até comentei aqui uma vez com o próprio Morgan, né, que está com vocês hoje lá na Zona Sul, que a palavra diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, tá? Em 1º ou 2 Pedro. E imagina ficar um dia sem orar, né? Um dia sem falar com Deus. Para a gente pode ser apenas um dia, mas a gente vai estar deixando de
mover realidades e de gerar coisas no mundo espiritual que podem ter um impacto de 1000 anos. É meio louco pensar isso, mas faz total diferença também quando a gente acorda, a gente consagra o nosso dia a Deus, a gente ora, né? A gente se conecta ali com Ele no primeiro momento do nosso dia, e é importante a gente estar vivendo isso logo quando a gente abre os nossos olhos, seja numa simples oração, que a gente sabe que Deus, Ele não abre mão de nada do que a gente fala quando a gente está falando com o coração sincero, né? Sim. E eu separei aqui alguns pontos para a gente estar falando, e um deles, que inclusive eu aprendi com você, é o que a oração é e o que a oração não é, né? E é algo que está anotado aqui. A oração é falar com Deus, ter comunhão com Ele, Sim. fazer pedidos a Deus, fazer petições a Ele, reconhecer Sua presença, dar a Deus acesso a nossas vidas e estabelecer a vontade de Deus na terra. Isso. Certo. Eu tô aqui igual a mãe babona. Que aluno aplicado, né? Tá sabendo, assim, todos os detalhes da aula. Tá ótimo, pode até dar aula de oração. Mas, Igor, a oração, um princípio, né? Nós vimos aí alguns princípios do que é oração, alguns princípios básicos para uma oração eficaz, algumas definições. Mas a principal, assim, a que eu gosto muito, onde a gente baseia todos esses outros, né? É o versículo de 1 João 5,14. Eu não sei se você lembra, mas eu geralmente baseio toda a minha aula, eu vou e volto nesse versículo, porque é algo que parece que sumiu da nossa Bíblia por um tempo, né? 1 João 5,14, João vai fazer o relato, né, de acordo com escrevendo e relatando o que o Senhor disse, e ele diz, olha, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E esse versículo, ele parece que um tempo ele sumiu da face da igreja, porque nós começamos a ser uma igreja tão egocêntrica que olhamos tanto para as nossas necessidades, para as nossas listas de pedidos. E eu não estou falando aqui contra orar sobre as nossas necessidades, mas eu estou dizendo que uma vida com oração, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de oração, ela não se baseia na minha necessidade, ela não se baseia naquilo que eu quero. Sabe? Jesus, quando vai ensinar acerca de oração, ele fala, olha, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é no céu. Existe uma vontade pré-estabelecida por Deus no céu. E o meu papel como filho de Deus, a partir do momento que eu oro, é fazer essa vontade se cumprir aqui na terra. Então a oração é essa chave que me conecta de trazer o céu para a terra, né? De trazer as vontades que já estão disponíveis do reino para a terra. Então a oração é onde eu estabeleço a vontade de Deus na terra, é onde eu falo com Deus, eu me conecto com Ele, eu cumpro a vontade dEle aqui, o propósito dEle. Então eu preciso conhecer a vontade de Deus para eu orar de acordo com o princípio de Deus. Porque João é muito claro quando ele fala, olha, essa é a confiança que eu tenho para com Ele, que se eu peço alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele me ouve. Então pera lá, isso causa um pouco de susto, mas essa é a palavra de Deus. Então quer dizer que se eu peço algo contra a vontade de Deus, o Senhor não tem responsabilidade e obrigação de me atender. E aí a gente vê um tanto de crente, cristão, filho de Deus, frustrado com o Senhor, decepcionado, porque não teve uma oração atendida. Mas na verdade o problema não estava em Deus que não respondeu, e sim em nós que não conhecemos a vontade dele para pedir. Tiago diz, né? Pedi e não recebestes, por quê? Pediu mal. Pedir mal é o quê? É pedir fora da vontade de Deus. E se eu peço mal, se eu peço fora da vontade de Deus, eu não tenho garantia de resposta. Exato. E outra coisa que acompanha também uma oração que vai de encontro à vontade de Deus é viver uma vida em obediência, uma vida segundo a vontade de Deus também, né? É até um ponto que eu anotei aqui, um versículo que fala sobre isso, mas a continuação, né, de 1 João... 1 João 5,14. O verso seguinte fala, né, o 15, e se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E uma coisa que eu escutei do pastor Felipe, eu nunca mais esqueci, Deus, ele não ouve nossas orações, ele responde nossas orações. Isso. Então, esse versículo resume essa frase, por exemplo,
E a oração é tão importante que o próprio Jesus, ele deixou um modelo de oração para a gente, né? Os discípulos ali, eles estavam sem saber como orar, e Jesus, ele deixou a oração do Pai Nosso, que é uma oração que eu, pelo menos, busco fazer todos os dias, sabe? É uma oração poderosa que a gente pode orar a própria oração, verso por verso, e é um princípio de fato que Deus espera que a gente exerça cada dia. E também tem o que a oração não é, e vai de encontrar o que a gente também falou um pouco aqui, né? Implorar a Deus relutante que intervenha em nosso favor, tentar convencer a Deus de que somos merecedores. Nossa, essa aqui, muita gente cai nisso, e até eu mesmo já caí nessa, cara. Tentar convencer a Deus de algo, tentar convencer os outros do nosso relacionamento com Deus, desabafar com expressões de dúvida e incredulidade. E aqui eu deixei até uma frase do Kenneth Hagin que diz: dúvidas e medos são devoções ao Deus errado. Então, se a gente faz uma oração com dúvida, né, isso só comprova de que a gente não confia no caráter do nosso Deus, principalmente se for algo relacionado à necessidade, né, seja algo que a gente esteja precisando dentro da nossa casa, na nossa família. Se a gente ora duvidando de Deus, acredito que é até uma oração ineficaz, né? Sim, é ineficaz, porque Hebreus diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Ou seja, tudo que gera o meu relacionamento com Deus envolve fé. É a firme convicção, é a convicção dos fatos, né, que eu não vejo, mas eu tenho convicção, eu tenho certeza. Então, se a minha vida com Deus é pautada numa vida com fé, eu não oro baseado no que eu vejo hoje, mas eu oro baseado naquilo que Ele já declarou que é uma realidade sobre a minha vida. Então, assim, eu vejo a vida com Deus, em algumas pessoas sendo tão frustradas, isso me desespera um pouco, porque está disponível na palavra do Senhor para todo mundo o conhecimento. Em nenhum momento você vê Jesus pegando, por exemplo, um assunto aqui, né, a respeito de cura. Você não vê Jesus despedindo ninguém sem ser curado. Aqueles que se achegaram até Ele, dele emanou poder, dele houve milagre, dele houve cura. Então, o meu papel, por exemplo, para cura, quando eu vou orar sobre cura, eu não venho implorando a Deus por aquilo, porque eu conheço a vontade dele, eu conheço o caráter dele, eu encontro na palavra verdades como Isaías que declaram que ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e hoje nós estamos curados. Não é uma realidade que vai acontecer, é uma realidade que há mais de 2000 anos atrás já se tornou uma verdade. Então eu trago esse versículo para minha vida com oração, minha vida de oração, e quando eu tenho uma manifestação ali de enfermidade, eu não vou orar clamando baseado no que eu estou vivendo, na minha enfermidade, mas eu trago aquela verdade, aquele versículo, e tomo posse daquilo, declarando: Senhor, Pai amado, isso não é uma verdade sobre o meu corpo físico. A tua palavra diz que eu já sou curada. Então eu declaro agora sobre essa enfermidade na autoridade do nome de Jesus, que ela cesse, que ela defina, que ela saia do meu corpo, porque o meu corpo foi comprado pelo teu sangue. É diferente de quando eu me coloco ali como um filho pedinte, como um filho que clama noite e dia: Senhor, me cura, né? Até usa os versículos: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse tempo passou. Hoje nós temos o próprio Espírito Santo, Ele, o próprio Deus habitando dentro de nós. Então eu tenho ousadia para tomar posse daquilo que já foi conquistado naquela cruz. Então a minha oração, o meu relacionamento com Deus, ele muda a partir do momento que eu conheço a vontade de Deus, né? Então, eu ficar ali implorando, eu ficar ali usando da oração para convencer os outros do meu relacionamento com Deus. Isso parece loucura, né? Porque quando a gente pensa nisso, a gente imagina logo os fariseus. Se lembra dos fariseus? Ah, não, nós não somos como os fariseus. Será? Porque assim, Jesus, ele dá um conselho, ele fala: olha, quando vocês forem orar, orem sempre, orem todos os dias, entrem no quarto, no secreto de vocês, fechem a porta e tenham o seu momento. Ele não está ali recriminando o fato
de ter orações em público ou em voz alta. O que ele está recriminando é o fato dos fariseus só fazerem aquilo em locais públicos e só usarem dessa prática para se mostrar, para mostrar para o povo que tem um relacionamento com Deus. Mas no dia a dia, no secreto, no backstage, aquilo que a gente estava falando, não rolava isso, né? Então era uma vida de aparência, era o famoso sepulcro caiado. Então o que Deus nos chama hoje é que às vezes na rotina a gente acaba vivendo como os fariseus também, porque a gente acorda, vai para uma vida insana, uma vida cheia de rotina. No final da noite, se a gente lembrar, a gente vai fazer aquela oração, Senhor, tu sabes, já cansado, mas chega no domingo, nós estamos lá na igreja, com as nossas mãos estendidas, gritando, chorando, orando. E não tem problema em fazer isso na igreja no domingo. A questão é que Deus viu que nós passamos a semana toda sem ter isso. E por que no meio dos outros a gente faz? Por que no público estamos fazendo? Estamos nos comportando como os fariseus, que quer basear o nosso relacionamento com o cenário e com a plateia que está ao redor, né? Então, isso é algo que eu sempre coloco muito no meu coração. Até me dá temor quando eu vou orar em público, às vezes em alguma ministração, em alguma questão, sempre me vem essa passagem. Falo, Senhor, que isso aqui nunca seja, sabe, uma imagem, um reflexo para passar para as pessoas, mas que isso aqui seja apenas uma extensão do meu quarto, uma extensão do meu dia a dia, uma extensão de enquanto eu dirijo, porque a bênção da oração é essa, é que hoje Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homem. Antigamente tinha que ir numa sinagoga, né? Antes ainda de Jesus, você tinha que ter um representante, um sacerdote para te representar uma vez ao ano. Hoje não. Ele deixou de habitar em templos feitos por mãos de homem para habitar dentro de nós. Então eu estou aqui com você, eu posso estar dirigindo no carro, eu posso estar no mercado fazendo compra, eu posso estar deixando meus filhos na escola e eu estou falando com Deus. Eu estou elevando o meu pensamento a Ele, eu estou conversando com Ele, eu estou pedindo direção a Ele. O que eu vejo que a gente precisa, Igor, é voltar e entender algo muito forte que Pedro entendeu. Existe algo muito profundo na declaração de Pedro, depois do partir dos pães ali, né, quando acontece a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus vira para os discípulos e fala, vocês também não querem ir? Vocês também não vão me deixar? Vocês não vão embora? E Pedro faz aquela declaração, né? Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O que Pedro está dizendo é ali muito mais do que o pão, muito mais do que o peixe. Nós queremos a tua direção. Tu tens as palavras de vida eterna. O que ele está dizendo é muito mais do que o Senhor pode me dar. Eu quero a tua direção. Eu quero que o Senhor seja o meu guia. Eu quero que o Senhor me direcione. E a oração é isso. A oração não é um monólogo onde só eu falo e passo uma lista de pedido, mas a oração também é o caminho onde Ele fala comigo, onde Ele me direciona, onde Ele fala, olha filho, não vai por aqui, vai por aqui. Talvez eu estou querendo empreender num ponto, mas aí vem Deus e eu sinto uma voz do interior, Deus falando comigo e falando, não, é outro lugar que você tem que empreender, é outro lugar que você tem que crescer. Às vezes você está no mercado, vou te dar um exemplo aqui do que eu vivo, e é uma loucura, né? É uma vida de polvo. Eu falo, muitas mãos, muitas funções. E às vezes você está no mercado e é uma coisa simples. Mas você fala, meu Deus, o que eu tenho que comprar mesmo? Senhor, me leva lá dentro da minha despensa, porque eu não lembro tudo que está faltando. E aí é incrível, cara. É incrível, Igor, que do nada você vem aquele pensamento assim, né? Milho, lata de milho. Aí você dá aquela duvidada, né? Fala, não, mas eu comprei milho recentemente, deve ter milho lá em casa sim. Aí hoje eu já tô veaca, hoje eu já tô esperta. Eu falo, bem, eu vou levar uma, que isso aqui não é de mim. Ou se for também, milho não é demais. Mas eu chego em casa, é impressionante. Eu abro o armário e eu vejo que acabou o milho de fato. Eu não sabia, mas tinha acabado. E o próprio Senhor dentro do supermercado estava me guiando. Sabe? Então, assim, Deus ele fala de ter essa vida no secreto, Jesus nos ensina, mas o que ele está fazendo ali com os fariseus é tirando o hábito de só fazer isso em público. Mas é lindo, é uma bênção saber que por onde você passar, o que você fizer, tem a voz dele ecoando dentro de você, querendo te direcionar.
Isso é oração. É verdade. Viver uma vida de oração, a gente tem esse discernimento, essa sensibilidade de escutar a voz de Deus a todo momento. Seja no mercado, seja no ônibus. Às vezes Deus pede para orar por alguém na rua. Sim. E eu vivo coisas loucas, assim, né? Com essa paixão pelo evangelismo, de estar numa orla de uma praia e, tipo assim, cara, é coisa da minha cabeça. Sim. Mas é aquilo, é a maturidade, entender que a gente já passou dessa fase de achar que é coisa da nossa cabeça. E quando a gente obedece, quando a gente fala, cara, isso aqui é Deus falando comigo, a gente vive uma experiência. E Sim. a gente quer viver outra. E Deus vai proporcionando outra. E pessoas vão sendo abençoadas. Porque isso tudo vem através da vida de oração, né? E eu coloquei aqui alguns tipos de oração para a gente estar falando. Muita gente também pode estar assim, confusa. Pô, mas o que é orar, né? Algo que eu aprendi com os meus pastores também, Bernardo e Tainá, é que às vezes quando a gente não sabe o que orar, por mais que a gente tenha 1000 motivos para estar colocando diante de Deus, ora a Bíblia. Isso. O Salmos é um exemplo disso. Você abre ali o Salmos e a cada versículo você para e lê o versículo e ora esse versículo. Quando você vai ver, você está ali 20, 30 minutos orando um simples Salmos. Então, isso é incrível. Você acaba orando além do que você imaginava. Você fica surpreso em línguas com a também, sua própria né? oração. A oração em línguas. Quero que você fale sobre a importância da oração em línguas. Hoje a gente vê também muita divergência de pensamentos em relação a isso. Ainda hoje, se a gente pode ou não, se deve, se a gente realmente recebe esse batismo para falar em línguas. E o que você fala sobre isso? Então, a oração em línguas, para mim, ela é uma arma, uma ferramenta, uma bomba no mundo espiritual. Para começar, a oração em línguas, o diabo não tem poder para interpretar. Já começa por aí. Você está orando, é o seu próprio espírito orando com o Espírito de Deus. Então, é o Espírito Santo de Deus falando com Deus. Não tem como errar. Já começa por aí. Eu falo que é a oração mais eficaz que nós podemos fazer. Porque se um dos princípios para se ter uma oração eficaz é orar de acordo com a vontade de Deus, se eu estou orando em línguas e a oração em línguas é o próprio Espírito Santo de Deus falando com Deus, como que ele vai orar contra a vontade de Deus? Então eu já tenho uma oração eficaz ali, eu já tenho certeza que a oração em línguas que eu faço, ela vai ser respondida, ainda que eu não ainda que eu não tenha entendimento no meu intelecto, ainda que eu não compreenda na minha mente o que eu estou dizendo, o mundo espiritual está me dando uma certeza de que eu vou receber aquilo ali, porque eu estou orando exatamente de acordo com a vontade do céu naquele momento. E se você for ver Paulo, ele é a nossa maior inspiração, né? Porque ele escreve uma carta muito baseada nisso, 1 Coríntios 14. Ele vai declarar muito acerca dos dons espirituais. E às vezes as pessoas elas fazem ali um pouco de uma miscelânea, né? De uma mistura em relação ao falar em línguas e o dom de variedade de línguas, a interpretação de línguas. Essa confusão que rola a respeito do que se pode, não pode, é para todos, não é justamente a essa interpretação equivocada. Porque mistura-se o dom de variedade de línguas, que é algo que não é para todos, porque os dons não são para todos. O dom, ele é para quem Deus quer. Dom é favor imerecido, ele é para quem ele quer, quando Deus quer, no momento que ele quer, e sendo crente, não crente, o dom é irrevogável. Então, o dom, ele finda algo. Ele é para algo proveitoso, que só o Senhor sabe. Desculpa. Então, o dom de variedade de línguas não é para todos. O dom se manifesta só em alguns. E o que é esse dom de variedade de línguas? É a capacidade de interpretar a oração em línguas, o falar em línguas. Então, a interpretação não é para todos. Mas o falar em línguas é para todo mundo. Porque nós vamos ver o próprio Senhor fazendo essa declaração em Marcos, quando ele diz, olha, em meu nome, vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome vocês passarão a falar em novas línguas. Essas novas línguas é justamente a língua dos anjos, é a língua do céu, é a língua do Espírito Santo. Então é para todo mundo, não é para pastor, não é para mestre, apóstolo, é para todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que é filho de Deus. E o batismo com o Espírito Santo
a gente caracteriza, né, como uma das evidências principais o falar em línguas. Nós temos o batismo é justamente essa imersão, né? Vamos dizer que é o ponto onde o teu espírito ele transborda tanto em Deus que ele tem que refletir no seu físico de alguma forma. Então, esse falar em línguas é uma evidência daquele que foi batizado no Espírito Santo. Então, nasceu de novo. Se coloca à disposição do Espírito para ser batizado, porque a imersão, o batismo é para todo mundo. E você vai falar em línguas. Então, o que acontece na igreja é a mistificação, né? Para você falar em línguas, você tem que subir ao monte. Para você falar em línguas, você tem que jejuar. Para você falar em línguas, não. Para você falar em línguas, você tem que crer. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Jesus não coloca outra forma, não coloca outro modelo. Ele fala, olha, se vocês creem, esses sinais vão acontecer na vida de vocês. Sim, amém. E eu acho incrível que quando eu, por exemplo, estou orando em línguas, estou em casa, eu começo a orar por coisas que não estavam na minha cabeça. Não sei se isso vem através da oração em línguas. Eu oro por parentes que eu nem lembrava mais. Eu oro por coisas que, se eu tivesse ali na minha rotina de oração normal, talvez eu não lembraria. Então eu acredito que a oração em línguas ela é proveitosa até nisso, né? O Espírito Santo ele nos guia naquilo que, não sei, eu posso estar errado, mas eu particularmente eu vivo essa experiência. Eu acabo orando além do que eu costumo orar. Sim. Se eu não estiver orando em línguas. E a gente pode orar em línguas por alguém, assim, por um desconhecido, por exemplo, impor as mãos sobre alguém e a gente visivelmente vê que está rolando uma batalha espiritual, seja dentro da igreja ou fora dela. Isso é bom espiritualmente falando? Então, Paulo ele dá uma orientação dizendo que quando você for orar em público, quando você for orar, principalmente para aqueles que não são cristãos, né, que não têm um entendimento, que você ore na sua língua, que você ore em português para que haja um entendimento completo de tudo que está sendo feito. Porém, o Espírito Santo, né, Paulo também fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito ora de fato. Então eu mesma já vivi essa experiência como você, de ir para orar por alguém, né? Nós pastores vivemos muito isso. Às vezes sai de um culto, a pessoa já te pega ali embaixo, aí ora por mim. E você fica, gente, eu nunca vi a pessoa, como que é isso? Eu vou orar pelo quê? Como é seu nome, né? Assim. E muitas vezes eu escolho orar em línguas, em iniciar a oração orando em línguas, porque eu não sei orar ali pelo que eu tenho que orar, não sei a necessidade, não quero orar de mim mesma, então eu começo ali orando em línguas. E o Espírito Santo ele vem trazendo esse entendimento. Eu começo com a oração em línguas, venho sendo direcionada ao longo ali, Deus vai me dando alguns flashes, algumas imagens, algumas coisas no meu testemunho interior, né, no meu espírito, eu venho tendo algumas impressões. E aí, quando eu vejo que aquelas impressões estão vindo, que é do Senhor, eu começo a declarar aquilo em português mesmo para a pessoa entender que é Deus que está falando com ela, né? Porque ela não me contou qual é a necessidade dela, e ali Deus está me trazendo à tona a necessidade dela justamente para eu orar sobre aquilo. Sim. Então ela já começa a reconhecer que é Deus ali. Então a oração em línguas ela é muito poderosa. Obrigada. Ela é muito poderosa porque é o Espírito Santo trazendo entendimento, revelação para nós. E Paulo ele também fala, né, que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Aquele que ora em línguas, ele fala, aquele que ora em línguas, ore pedindo para que as possa interpretar. Então, o próximo passo para aquele que é cheio do Espírito Santo e ora em línguas como nós comece a pedir ao Senhor que você possa interpretar, porque é poderoso. Eu já vivi essa experiência. É muito poderoso você orar e você começar a ter uma interpretação, uma clareza do que você está falando ali. E fala, meu Deus, eu nem sabia que eu tinha que orar por isso. E o próprio Senhor agora está me direcionando a isso. Alguma experiência muito forte. Não sei se a gente pode contar aqui, mas eu vou resumir que eu vivi em relação ao campo, né, da oração em línguas. Talvez acho que por isso ela me marque tanto. É que chegou um momento na minha vida, na nossa fase, né? Eu não sei, eu acho que você na aula a gente contou um pouquinho. E nós descobrimos que não poderíamos ser pais, né? E isso acabou comigo, né? Como mulher, eu nunca fui uma
uma mulher que sonhava em ter 3, 4 filhos, mas eu sempre sonhei com a maternidade, eu queria ser mãe. Então eu ouvi ali um diagnóstico, uma impossibilidade da parte da medicina, e que não era uma impossibilidade só minha, mas meu esposo também, o Janderson também carregava essa impossibilidade. Isso me deixou um tempo muito desolada. E muitas vezes eu ia orar, a gente tinha um quarto de oração, um tapete de oração, e a oração era sempre a mesma: Deus, me dá filhos, Senhor, me dá filhos, até que um dia eu ouvi a voz de Deus. E Deus gritou, era como se ele estivesse gritando dentro de mim, falando: até quando você vai orar mendigando algo que eu já te dei? E ali eu tomei um susto, eu fiz uma oração de fé, a oração fé e petição. Na Bíblia aí a gente vai ver mais ou menos uns 8 tipos de oração, esse é um dos modelos. E aí eu mudei, eu saí daquele ciclo do pedinte para ser o herdeiro, o filho que recebe, sabe? E eu falei: Senhor, eu declaro sobre o meu útero a vida, né? Tua palavra diz que os filhos são heranças do Senhor e eu não vou morrer sem essa herança, é um direito meu. Tua palavra disse em Gênesis que a mulher sofreria com dores de parto, ou seja, eu nasci para gerar, eu nasci para o meu corpo viver isso. E eu vou viver e tal, eu comecei a declarar. Passou, no outro dia, eu entrei no quarto para orar, eu falei: nossa, e agora? Eu vou orar sobre o quê? E o Espírito Santo falou: ora em línguas. E eu só orei em línguas, eu fiquei mais de 1 hora só orando em línguas, e começou a vir um contentamento em mim, uma alegria que eu não sabia explicar, mas uma alegria que eu chorava muito, porque na medida que eu ia orando, o Senhor foi me dando a interpretação do que eu estava orando, e no final, ele virou para mim e falou bem assim: o seu filho nasceu hoje. O seu filho nasceu no céu hoje, eu gerei seu filho no céu hoje. E aquilo me marcou, porque eu passei um tempo, meses orando, implorando, e eu não tinha tido aquela experiência. E aí eu passei 1 hora orando em línguas e o Espírito Santo me trouxe a revelação do que eu estava orando, falando: seu filho nasceu hoje. Meses depois a gente estava com a Manu nos braços, a gente até apresentou a Manu num Summer Camp de 2016. E a gente tem como chave essa oração, esse poder. A gente costuma dizer justamente isso, porque quando a palavra diz em Atos, né, Atos 1, quando ele fala: olha, aguardem aqui, que do alto vocês serão revestidos de poder, essa palavra poder no original é dunamis. É poder como de uma explosão. Em nenhum lugar, quando ele explode, ele permanece da mesma forma. Uma explosão move tudo. Então, você entender que você tem um poder explosivo dentro de você é sobrenatural. E quem tem um poder explosivo e carrega dentro de si não anda de qualquer jeito. Entendeu, Igor? Sim, exatamente. Não precisa andar de cabeça baixa, não precisa andar com vergonha, não precisa andar com nenhum complexo, com nenhuma tristeza, porque quem carrega o poder explosivo de Deus dentro de si pode andar como se tivesse um rei na barriga, sim, porque tem poder de Deus emanando, sabe? Eu não sei nem se eu tinha espaço para isso, mas eu sinto Deus me direcionando a te falar isso. Claro, glória a Deus. Não tenha receio, sabe? Não ande de cabeça baixa, não ande com medo dos julgamentos, dos olhares. Lança fora todo o complexo de inferioridade que pode querer rodar a sua mente, a sua vida, qualquer coisa que venha à tona, sabe? Lança isso fora. Você tem um poder dentro de você, meu filho, que assim, Deus te levantou de uma forma sobrenatural. Não tem a ver só com podcast, não. Você andando na rua, você pode achar que as pessoas te olham por outra forma. Julgamento. Você carrega isso com você. Mas deixa eu te falar, Deus ele está mudando isso. Amém? Deus ele está mudando isso. E ele está mudando em você, porque hoje você não vai andar mais de cabeça baixa, você vai andar de cabeça erguida, muito erguida, porque tem um poder, uma unção fluindo através de você, que você não tem ideia do que Deus ainda vai fazer através da sua vida. Continue apaixonado, sim, por evangelismo. Mas você não é um cara só evangelista, não. Você é um cara que muito milagre vai fluir da sua mão. Tem algo de cura especial fluindo de você. Eu vejo você um cara diferenciado. Eu ainda vou ouvir relatos, histórias de pessoas que não andavam e vão passar a andar através de uma oração sua, através de uma imposição sua. Porque tem algo sobrenatural através da sua vida para acontecer. Fecho meu parênteses aqui.
A oração em línguas faz isso com a gente, sabe? É esse poder explosivo. Não tem hora, não tem lugar. É só... Ela é comparada a uma fundação, né? Porque Paulo fala isso, que aquele que ora no Espírito, aquele que ora em línguas, edifica-se a si mesmo. E o que é o edificar? Se for pro lado da engenharia aí, um prédio quando está sendo construído, ele vai sendo edificado e ninguém está vendo, porque eles travam o terreno, colocam um monte de coisa em volta e ninguém vê o que está acontecendo lá dentro. Mas tem um monte de máquina, reta escavadeira, cavando o solo para colocar o quê? A fundação. E aí ninguém está vendo o quanto que aquele prédio teve que crescer para baixo, para dentro. Crescer para dentro da terra. E aí passam-se alguns meses, anos, as pessoas passam e falam: nossa, de repente, esse prédio, essa obra, ficou lindo, foi construído. Só que o de repente teve muita fundação para dentro e ninguém viu. A oração em línguas é comparada por Paulo a isso, é um instrumento de edificação pessoal. Ninguém está vendo, mas você está crescendo. Amém. 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 Exatamente. A gente poderia acabar o podcast aqui, hein? Eu fiquei até aqui meio desestabilizado, mas pro lado bom, não chamo mais profeta para vir aqui. Tô brincando. Expulsa os profetas. Mas glória a Deus por tudo isso. Aprendi ainda mais agora sobre a oração em línguas. Você falou muita coisa que eu não tinha conhecimento até agora. E é muito bom aprender cada vez mais. Sempre há mais para aprender. A gente nunca pode achar que já sabe demais, seja qual for o tema. Inclusive, né, a oração é algo que eu aprendi no Carisma e costumo dizer que foi no Carisma que eu me converti. Os alunos que passam pelo Carisma costumam falar isso, né? Eu me converti no Carisma. Onde eu estava até agora. Porque a gente costuma achar que a gente sabe já muito, já sabe demais, mas não. Lá a gente realmente vê que não sabe nada. E até deixo aqui, né, assim como eu falei lá no episódio com o Matheus Maia, que a gente recebeu aqui, o Carisma é o nosso seminário aqui do Rio de Janeiro, né? E ele não existe apenas a forma presencial, existe também o modelo à distância. Eu incentivo muito a vocês estarem procurando, pesquisando, a fazer mesmo, porque mudou minha vida, foram os melhores 2 anos da minha vida. E aproveito também para te pedir, se você está gostando desse episódio, curte aqui o vídeo, se inscreva no canal, para a gente continuar aí alcançando mais e mais pessoas. E a gente parte agora para os tipos de oração. A gente não vai falar detalhadamente sobre um por um, até porque você pode aprender sobre isso no Carisma, mas a gente vai ser bem breve aqui e está aqui anotado. Um deles, é o primeiro que eu anotei, você já comentou sobre ele e já desenvolveu sobre ele, que é a oração da fé e petição, né? Que a gente crê que já recebeu aquilo que a gente está colocando diante de Deus. É uma oração que a gente pede já sabendo e já ora agradecendo. Exatamente. Né? Antes de tomar posse. É aquilo que eu falei aqui, né? Que é a oração que Deus não escuta as nossas orações, mas Ele responde, né? Algo que eu aprendi com o nosso pastor. Sim. O segundo é a oração de consagração. Exatamente. Para você também não ficar muito perdido, anote a referência. Tipo de oração de fé ou petição, Marcos 11, isso. 23 e 24. Oração de consagração, Lucas, capítulo 22, verso 42. O que é essa oração? É uma arma poderosa também, né? Toda oração eu sou suspeita. Essa aula de oração, ela acabou comigo, acabou com tudo, ela mudou a minha vida. Mas a oração de consagração é quando nós, tá dentro do nome mesmo, nós nos consagramos. É uma habilidade que nós recebemos de Deus para enfrentar o que naturalmente nós não enfrentaríamos. Né? O exemplo aí de Lucas é Jesus no Getsêmani, quando ele faz a oração falando: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, sim a tua. É louco imaginar um Jesus, filho de Deus, que nasceu, ele foi projetado, nasceu, veio à Terra para isso, mas diante das circunstâncias ali, ele teve aflição, porque a oração dele se possível, afasta de mim, não, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua.
Você já imaginou na tua mente um Jesus com uma vontade contrária de Deus? Ele sendo Deus, né? É surreal, né? Mas Jesus, quando ele olha para o cenário ali, o nível de tensão era tanto que ele já suava sangue. Então, ele sabia o que aguardava, ele sabia das profecias. E ele sabia que, naturalmente, ele como homem, ele não queria viver. Então ele faz a oração de consagração. Não seja feita a minha, e sim a tua. O que ele está dizendo é, eu não quero naturalmente viver isso, mas eu não estou aqui para viver a minha vontade, eu estou aqui para viver a sua. Então cumpra em mim o teu querer. E todos os dias nós somos tentados a viver situações que nós não queremos. Você acorda na segunda-feira, você espreguiça e fala, ai, que lindo, que maravilhoso, segunda-feira eu te amo. Não, nem sempre. Você acorda e você tem que trabalhar, você tem que lidar com pessoas, situações que você não quer humanamente, naturalmente lidar. Mas aí você faz o quê? Oração de consagração. Pai, esse trabalho, não estou aqui na força do meu braço, foi o Senhor quem me deu, foi o Senhor quem me colocou aqui. Então é o Senhor que me sustenta aqui. Seja o Senhor comigo aqui digitando, seja o Senhor comigo produzindo, seja o Senhor comigo vendendo, seja o Senhor comigo efetuando o teu querer. Oração de consagração. Sim, tá. A terceira aqui, oração de louvor e adoração. João 4:24, Atos 13:2, Filipenses 3:3. Isso, a oração de louvor e adoração, ela anda muito de mãozinha dada aí com a primeira, né? De fé e petição. Porque a oração de fé e petição é quando a gente ora, já conhecendo a vontade de Deus, então a gente só ora reivindicando aquilo. Ah, então eu reivindiquei uma vez, eu não vou reivindicar nunca mais? Não, aí você vai fazer agora a oração de louvor e adoração, que é aonde você apresenta a Deus ações de graça. Ou seja, você faz uma oração de agradecimento, como se você já tivesse recebido aquilo, porque é com os olhos da fé. Então você não ora pela cura para ela acontecer de novo. Se é pela fé, você acredita que você já foi curado. Então você passa a orar agradecendo. Senhor, eu te agradeço, porque ainda que eu não tenha se manifestado no meu corpo físico ainda, eu sei que isso já é uma realidade sobre a minha vida. Então eu sou grato ao Senhor por isso. E nós vemos Jesus, quando ele chega na multiplicação dos pães e dos peixes, ele poderia fazer qualquer tipo de oração. Ele poderia olhar para o céu e falar, Pai, para que o teu nome aqui seja honrado, não me desampare, eu sou teu filho, cumpre em mim o teu querer, multiplica isso. Jesus podia fazer qualquer oração, mas ele pega os elementos, olha para o céu e dá graças. O que ele está dizendo como uma arma poderosa é, eu poderia pedir muitas coisas, mas eu acima de tudo sou grato por aquilo que o Senhor já me deu. E a gratidão é essa chave que destrava bênção sobre nós, né? Porque quando você é grato por aquilo que você já tem, Deus sabe que se você está sendo fiel no pouco, você está pronto para ir sobre o muito. Então... Amém. E a outro tipo de oração que eu gosto muito... Entrega. É a oração de entrega, né? É a transferência de fardo, que é a referência até 1 Pedro 5:7, que diz, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. E esse tipo de oração, o próprio nome já diz por si só, e lendo esse versículo a gente já entende o que é essa oração. É uma oração importante para a gente estar fazendo, nos porque dias muitas vezes de a hoje, gente guarda, né, muitas angústias, a gente acumula, hoje a gente vive de tanta informação, sim, né, a gente é bombardeado a todo tempo por notícias, por todos os lados. Ah, mas às vezes a gente acha que, mas eu não assisto TV, mas são pessoas que ficam tipo, bombardeando de notícia, viu isso, viu aquilo lá, mas isso tá caro, mas aquilo. E aquilo vai trazendo ansiedade sem a gente perceber. E é no trabalho, é na família, é no meio dos amigos. E se a gente não fizer essa oração diariamente, né, a gente vai, quando a gente for ver, a gente tá até aqui, né? A bênção da oração de entrega é essa, né? Que ela pode ser feita a todo momento, em qualquer situação. Então, tudo que está te gerando peso, tudo que está te angustiando, você deve lançar sobre o Senhor, né? Então, Pedro dá esse exemplo em relação à ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós estamos no século da ansiedade, né? Das doenças psicossomáticas, crises de ansiedade, síndromes do pânico, depressão. E nada mais, nada menos, essas doenças são excessos de fardos.
São sobrecargas. Então, se a gente descobre que a gente tem um Deus que já levou sobre si todos os fardos e que a gente pode lançar sobre ele tudo aquilo que vem a mais, não tem por que a gente ficar carregando o que ele já levou, né? Sim, então, a gente tem onde depositar. E não é esperar, não é acumular. No final do dia eu oro. Que a gente esquece. Veio aquele sentimento naquele momento, já entrega. Fala, olha, Senhor, tira essa angústia do meu coração, eu te entrego agora. Eu lanço sobre o Senhor, esse sentimento não me define. Então, é lançar literalmente e confiar de que ele está pegando. Entendeu? De que ele recebeu e tá tudo certo. E isso vem para angústia, medo, ansiedade, boleto, conta, né? Senhor, o que tá me tirando a paz? Eu lanço sobre ele. Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que ele é meu pai e eu sei que ele tem cuidado de mim. Vê que Pedro ele faz essa referência, lançando sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Ele associa o descanso em lançar, a fé, a confiança em lançar, porque sabe quem está cuidando, sabe quem está tratando. Sim, exatamente. Muito bom, né? Caraca, eu vou fazer carisma de novo. A outra oração... Agora vai pro DIP. Vou pro DIP, vou fazer o DIP. A outra oração é a oração em línguas, e a gente já falou sobre Falamos ela. bastante. 1 Coríntios, a referência aí, ó, capítulo 2, versos de 10 a 12. E a oração de intercessão, Deuteronômio 32, 30. O que é essa oração? Muito poderosa também. A oração de intercessão é aquela que eu faço em favor de outra pessoa, né? Como eu entro como um representante daquela pessoa. O vulgo termo entrar na brecha, né? Quando você vai orar por alguém, mas você não ora por alguém terceirizando a oração, você se coloca no lugar daquela pessoa. Paulo, ele orava assim, né? Na igreja de Gálatas mesmo, em constante cartas que ele escrevia para as suas igrejas como apóstolo, ele falava, olha, estou eu aqui de novo, sofrendo com dores de parto até ser Cristo formado em vocês, estou eu aqui orando por vocês. Ou seja, Paulo, ele era um exemplo de um homem que ele sofria na pele a questão da intercessão, né? Ele não orava apresentando as igrejas num plano terceirizado, ele se colocava como a igreja. Então, por isso ele vivia muita perseguição, por isso ele vivia, né, uma vida tranquilinha, a de Paulo, né, açoites e naufrágios e confusões. Mas a intercessão, ela é um campo, eu digo poderoso, brecha, né? Mas é o campo onde você está assumindo de fato a posição de alguém. Então, você tem que estar ali preparado, no mínimo preparado espiritualmente para isso, porque a partir do momento que você quer representar alguém, você vai ter os bônus, mas também terão os ônus, né? E aí é uma oração que eu falo que não é que ela é seletiva, pelo contrário, a intercessão ela é para todo mundo, porque esse é um problema que eu tenho um pouco assim, com algumas denominações onde endeusam a intercessão, né? Só fulano pode orar. Tá precisando de oração? Chama lá a irmã fulana de tal. Não. A intercessão é para todo mundo, porque a partir do momento que você nasceu de novo, você recebeu o ministério da reconciliação. Sim. Você está pronto ali para representar o Pai e reconciliar pessoas. Mas você precisa ter ciência desse campo que você está entrando. Porque você está indo orar por alguém e Deus pode sim falar com você por conta da vida daquela pessoa. Deus pode sim te levar a ter respostas por aquela pessoa e isso é poderoso. Mas a gente também não pode esquecer do outro lado, né? Que do mesmo jeito, afrontas, perseguições e situações podem vir na sua vida porque você está entrando numa luta que não é sua. Sim. E o mundo espiritual, ele é real. Então, eu sempre falo, a intercessão ela é para todos, mas entre preparado. Sim. Todos se preparem para isso, né? Sim. Todos deveriam se preparar para isso. Não só a irmã do coque, não só o fulano da intercessão, o que marcha assim, o que faz assado. Intercessão não é baseada em performance. Intercessão é baseada em coração, porque para você ser intercessor, você tem que ser apaixonado por aquilo. Sim. Não é todo mundo que quer ficar orando e representando os outros diante de Deus. Exato. E às vezes a gente sente algo que não é nem nosso.
Vou dar um exemplo, é o nosso grupo lá de crescimento. Quando eu paro para orar pela vida de cada um, pela vida dos meninos, às vezes eu fico, sei lá, começo a sentir alguns sentimentos que eu tenho discernimento que não são meus. Uhum. Aí eu falo, não é possível, será que alguém está sentindo isso? E algumas vezes que eu já perguntei, vem cá, alguém está assim, alguém está passando por isso? E a pessoa responder que sim. Então, quando a gente se coloca na brecha, literalmente, né? A gente sente o que a pessoa está sentindo, Sim. A gente tem aquele discernimento e isso é sensacional. Eu separei aqui um versículo que eu comentei no início, está em Provérbios, capítulo 28, verso 9, que diz: quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, Deus ele espera da gente uma conduta, né, um comportamento irrepreensível. Então, para que a nossa oração, de fato, chegue ao coração de Deus, né, que Ele responda, a gente também tem que corresponder a isso. A vontade dEle. Ele quer que a gente viva uma vida toda nele, porque a gente entende que Jesus ele veio para nos salvar, a gente até entende, né, a salvação, esse plano, mas muitas vezes, né, a gente esquece que Ele não veio apenas nos salvar, mas que Ele quer ser o Senhor das nossas vidas. Ele quer a nossa adoração, Ele quer a nossa total reverência, o nosso louvor. Então, a gente precisa entender, Jesus ele veio sim para nos salvar, mas Ele também quer ser o Senhor das nossas vidas. E lá em Apocalipse fala, né, Apocalipse 5:8, que Deus ele coloca as nossas orações em sua taça, sabe? Então, tudo que a gente leva a Ele vai depositando, e isso para mim é muito louco. Enfim, e tem muitas coisas que a gente vive diariamente, né, que a gente acaba contando para todo mundo e Deus é o último a saber. E a oração nada mais é do que isso, a gente levar para Deus, primeiramente, tudo aquilo que a gente está vivendo, seja para agradecer cada oportunidade, cada coisa boa que Ele tem nos proporcionado, como também para pedir o socorro necessário em todas as nossas dificuldades, em nossas aflições, e a gente esquece que Ele tem que ser o primeiro a saber de tudo na nossa vida. E a gente, como a gente falou, né, iniciar o nosso dia sempre adorando a Ele, consagrando Ele é muito importante. Se deixar para fazer isso no final do dia, a gente tem até um dia mau. Se um dia já seria difícil, ele acaba sendo mais difícil ainda. Sim. Pela falta desse princípio. E quantos de nós não, ali na hora de dormir, a gente orando, né, cansado, a gente fez aquela oração de qualquer maneira: Deus, eu te abençoo, perdoa os seus pecados. Né? Então a gente realmente tem que dar a real importância para esse princípio e saber que ele é essencial na nossa vida. A gente não consegue viver uma vida saudável sem uma vida de oração. Tem uma frase aqui que eu coloquei do Oswald Chambers, que diz assim: nós tendemos a usar a oração como último recurso, mas Deus quer que ela seja a nossa primeira linha de defesa. Ou seja, a oração também nos blinda de muitas coisas do nosso dia a dia. Sim. Né? Ela realmente é algo muito importante. Se deixar, a gente vai ficar aqui a noite toda falando sobre oração. É muito, muito forte esse provérbios, né, que você leu, de como o Senhor ele não anula a nossa vida, a nossa rotina, Ele não anula a nossa rotina com a vida espiritual, como as duas coisas elas andam juntas. 1 Pedro 3,7, por exemplo, é um texto que eu gosto muito de usar lá em casa. Pedro diz assim, ó: de mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e as trate com honra como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ou seja, Pedro está dando aqui um relato dizendo assim: a forma como você trata o seu cônjuge, a forma como você trata a tua esposa dentro de casa, vai ser definitivo para dizer se a sua oração vai subir ou não, se ela vai ser interrompida, atendida ou não. Porque não adianta, sabe, ser um grande homem de Deus dentro da igreja, não adianta ser uma grande mulher de Deus do lado de fora, e dentro o Senhor conhece.
Ele sabe que tudo está desarrumado, que tudo está um caos. Então é um homem que não é reto, que não respeita a lei. É uma mulher que, é uma mulher de oração, mas é fofoqueira, está falando da vida dos outros, está usando da oração como essa forma para conhecer a vida de todo mundo. Então a vida com Deus, ela anda muito em paralelo com aquilo de transformar a nossa rotina. A oração, ela transforma a nossa rotina, né? Tiago diz que a língua ela é carregada de veneno mortífero, que homem nenhum é capaz de domar, só Deus. E isso é poderoso, porque a partir do momento que você ora, e a oração em línguas entra como essa arma também, não é mais você que está dominando o seu falar, é o próprio Deus segurando a tua língua, sabe? Então, vai falar em Mateus também, se você tem algo contra alguém, antes de orar, vai ter com ele, para que a sua oração não seja interrompida. Então, a oração é uma chave, como eu disse, né? A gente ficaria aqui meses falando sobre, porque se eu fosse perguntar para o Igor, eu tenho certeza que teriam N milagres, situações, circunstâncias que foram transformadas através do poder da oração. Mas muito mais do que algo externo, a gente vê que a gente muda quando a gente ora. A gente não ora só para circunstâncias mudarem, mas quando a gente ora, algo muda em nós. Nós mudamos, nós entramos na forma da oração, a nossa forma de falar fica diferente, nossa forma de agir fica diferente. A gente começa a ficar um pouco mais benevolente, mais paciente, porque é a forma que a gente tem de se encher do Espírito também. Sim, e a gente não deve desistir nunca de um pedido de oração também, no sentido sobre algum familiar, né? Sim. A gente falou muito sobre oração, as pessoas podem interpretar também como algo imediato, né? Que Deus responde logo. Às vezes pode ser no tempo dele, né? Tempo de Deus. Vou dar um exemplo. Eu recebi minha mãe aqui, por exemplo, e ela comentou sobre isso. Quanto tempo ela orou pela minha conversão, né? E às vezes não vai ser você que vai alcançar o seu marido ou a sua esposa, seus filhos, mas pode ser outra pessoa. Sim. Mas que a gente permaneça em oração. Eu lembro de quantas vezes eu chegava em casa de madrugada, pela manhã, e eu via minha mãe orando de joelhos, sabe? E eu até, sei lá, eu achava, cara, ela tá viajando, tá falando com ninguém. Na minha cabeça era isso. E olha aí, é resposta de oração. Ela permaneceu, ela perseverou na oração pela minha conversão. E a gente tem que permanecer sempre em oração, seja por um ente querido, ou seja por uma cura, seja por um trabalho que você queira, por uma faculdade. A gente tem que permanecer em oração, né? E eu gostaria agora de pedir, né, para você indicar um livro, como eu conversei com você, mas fique à vontade se quiser falar mais alguma coisa sobre oração, algo que você ache importante aí de estar fechando esse assunto. Então, eu falaria muitas coisas, né? Mulher gosta de falar, mas eu acho que eu já falei bastante, né, sobre o assunto. É um livro que eu gosto bastante. Você disse que não precisava ser sobre o assunto, mas ele engloba, né, bastante o assunto. E é por isso que eu gosto muito dele. É um livro do C.S. Lewis, né, Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. É um livro, assim, cabeceira da minha cama. Eu já li ele inúmeras vezes. Hoje, infelizmente, eu não achei aqui, porque a gente está no processo de mudança, está tudo encaixotado. Mas é um livro que é extraordinário, ok? No início, já vou deixar aí de dica para você que vai tentar ler, ele parece meio louco, né? Porque o C.S. Lewis, ele escreve como uma crônica, né? Como um autor com personagens e tal. Então, é diferente do modelo de livro cristão que a gente está acostumado a ler, da literatura cristã. Mas ele começa... tem ali o Vermelindo, né? Que é uma casta de demônio que está abaixo do demônio-chefe. E aí esse demônio-chefe, ele vai orientando esse Vermelindo a como agir na vida de um novo convertido. E as armas que ele mais ataca é a arma da oração. É por isso que eu sou apaixonada com esse livro, porque ele apresenta como se fosse a mente do próprio diabo, deixando claro ali que ele não mina o propósito,
ele não mina o dia a dia, ele mina o relacionamento. Ele mina a forma de orar. Sabe, eu vejo uma parte do livro, é muito forte, assim, que ele até fala com o cara assim, olha, o Vermelhinho começa a ver que tá perdendo o cara. Não, mas ele tá muito firme, ele tá orando muito e tal, e vai falando, ele tá falando com o inimigo e tal. Ele virou e falou, faz o seguinte, então, leve ele, faça ele ir até aquele cômodo, que quando ele chegar lá, ele vai orar na mesma posição, olhando para tal lugar, para aquele teto, e aquele teto, o desenho vai lembrar ele de uma outra situação. E ali a gente vai conseguir desviar a oração dele. Nossa. E é muito forte, porque você vê que a arma que ele mais ataca é a área da oração. Então, se eu posso deixar aqui como indicação, é Cartas do Diabo a Seu Aprendiz, porque apesar de ser um livro que conta a história de um novo convertido, quando eu li a primeira vez eu me choquei, porque eu vi que o diabo estava minando muito a minha vida de oração. Através das chaves ali que ele foi relatando no livro, eu falei, meu Deus, eu estou fazendo isso. É justamente aqui que Satanás está tentando me prender, sabe? Às vezes numa forma de orar, de um modelo físico específico, que a gente vê quando vê já está se distraindo e tal. E isso me ajudou muito a entender. Eu falo que uma estratégia... Eu não creio numa igreja militante, né? Eu creio que nós já vencemos, nós não estamos para vencer. Mas eu tenho muito equilíbrio quando a gente não tem que viver falando do diabo, mas a gente tem que pegar toda a estratégia de guerra que a gente pode ter. E uma grande estratégia de guerra é você descobrir quem é seu adversário, como que ele luta. Se for ver aí Troia, esses filmes aí de guerra, né? Eles sempre procuram colocar um infiltrado no outro campo para descobrir quais são as formas de luta. Um time de futebol, se vai jogar contra, fica assistindo meses como o adversário joga. Então esse livro ele me ajudou muito, porque ele trouxe para mim uma realidade de como o diabo pensa acerca da oração e como ele teme a oração, porque ele sabe que a oração tem poder. Sim, sensacional. Muito obrigado pela indicação. E mais uma coisa que eu quero que você indique é um louvor, porque a gente tem lá a nossa playlist, né, no Spotify, cada convidado que passa por aqui também indica um louvor, que a gente coloca lá, talvez você esteja já, sei lá, não tem como enjoar de louvor, tá? Mas às vezes você já tá cansado ali da sua playlist, você não sabe mais qual louvor colocar, e lá cada um aqui indica um e acaba que fica bem diversificado ali, você escuta um louvor diferente do outro, e queria que você também recomendasse um. Então... Talvez o que eu indicaria, se eu pudesse falar de um louvor que faz parte da minha história, que me toca, vamos dizer, o meu louvor preferido, talvez já esteja na playlist de muita gente aí, que é Oceanos, né? Oceans, que aqui quem canta é a Ana Nóbrega, né? E ela, pra mim, eu adoro. Sou apaixonada com esse louvor, Deus sempre fala muito comigo através dele, mas hoje eu tô em uma outra fase, então eu vou indicar aqui, na verdade, 2, né? Esse... Mas vou indicar um da Gabi Sampaio, não sei se que conhecem, que é Basta Uma Palavra. Eu tenho escutado muito esse louvor, tem sido o louvor da minha casa. Uma arma muito poderosa para a palavra da fé. Ela declara no louvor, né? Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama a cura. Então, a gente sabe sobre esse poder dessa palavra. Então, é isso. Estarão lá disponíveis esses 2 louvores. O link da playlist vai estar aqui na descrição do vídeo. E ela falou sobre distração aqui, né, dando essa indicação. E você sabe que talvez aí durante esse podcast muitas coisas podem ter acontecido para te distrair, para tirar o seu foco para estar escutando essa mensagem. Então eu te incentivo a estar compartilhando, sabe, esse bate-papo com seus familiares, seus amigos. Joga aí no grupo de WhatsApp, lá no grupo da sua igreja. Tenho certeza que vai ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Eu tenho certeza também que vai ser resposta de oração na vida de muita gente. E pode ter sido resposta de oração na sua vida também. Não deixa de curtir mais uma vez esse vídeo, se inscrever no canal, isso é muito importante. Eu termino aqui lendo 2 Tessalonicenses 3:1. A gente fala muito de Paulo. E algo que pode refletir aqui
para a minha vida, para a vida da pastora Raíssa e sua família, que é a orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como aconteceu entre vocês. E que vocês continuem aí nos acompanhando. Quero agradecer a você, pastora, por ter vindo. Foi muito especial mesmo a sua presença. Mais uma vez, aprendi demais sobre oração. Eu vou assistir esse episódio, escutar ele quantas vezes for preciso lá no Spotify também. Então, é isso, galera. Se vocês têm alguma dúvida, deixem aqui na descrição também. Mande sugestões lá no nosso Instagram. Vamos comer aqui uma pizza agora da Anhan. Agradeço aí a forneria ter enviado. Ó, tá bonita hoje, hein, forneria, gente? Arrasou. Arrasaram. Amêndoa com doce de leite, gente. Pede lá, meu pai. Olha a cara disso. Chocolate. Ó, tá bonito, hein? Agradeço a Anhan, a Falcon Up aí e a todos vocês que têm nos acompanhado. Pastor, eu reconheço Deus na sua vida, na vida do seu marido, na sua família. Fiquei feliz pelo batismo da sua filha. Pois é. No final de semana. Deus é poderoso demais. Eu tenho certeza que elas são crianças já na aljava do Senhor. Em nome de Jesus, que vão estar aí impactando a nossa geração. Igor, te agradeço demais, viu? Te agradeço demais. Uma honra, um privilégio compartilhar desse momento aqui com você. Tenho certeza que ainda vou ouvir falar muito sobre tudo que o Senhor vai fazer através de você. E você que aí nos ouviu, uma honra, um privilégio compartilhar a palavra do Senhor contigo. Se você pode, você deve, né? Esse é o nosso lema. Então, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Quem sabe, né? Você não seja resposta de oração para alguém. E vamos ensinar esse povo a orar, gente. Porque o povo perece por falta de conhecimento. Tem muita oração aí que não está sendo respondida porque o povo não está sabendo orar. Então, compartilha esse podcast, esse episódio. Prazer, uma honra, meninos. Muito obrigada, viu? Eu Beijo que agradeço. Grande. Rede social dela vai estar aqui na descrição também. Siga ela, siga o Janderson, siga lá a Lagoinha Zona Sul. Se você é a ovelha dela, ó, compartilha. Então, compartilha, meus filhos. Valeu, gente. Ó, não se esqueçam. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Valeu. Glória a Deus.